convido o senhor Chagas Braz de Oliveira, que vai ministrar a palestra sobre controle interno e a nova lei de licitações, avanços e desafios. Francisco das Chagas Braz de Oliveira, auditor de controle externo desde setembro de 2002, chefe do gabinete da Controladoria Interna do TCE Piauí desde janeiro de 2020, chefe de divisão de fiscalização do TCE Piauí de 2012 a 2019, tem formação em graduação em Ciências Contábeis pela UFP, Administração pela UFP, Direito Uninova FAP, especialização em Direito Constitucional e Controle na Administração Pública, UFP. Também tem especialização em Controle na Administração Pública, CEUT. E especialização em Contabilidade e Auditoria pela UFP. E tem mestrado em Ciência Política, também pela UFP. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Pessoal, venho agradecer aqui à Escola de Contas pelas oportunidades e todos que fazem parte dela, o apoio. Sem eles aqui não é possível estar com a equipe do tribunal. A todos vocês que estão aqui dando o tempo de vocês, né, que é para a aprendizagem. Então, o mais importante é você estar aqui e com vocês eu vou dar um pouco do meu conhecimento e como adquirir de vocês também. Todos os palestrantes aqui, desde ontem, a gente vai aprendendo um pouco e vai acrescentando. Ontem o doutor Marcos, doutor Elcio falou da questão das eleições, né, que é um ponto importante nesse período. Então, tem tudo a ver também com o controle interno. O controle interno ele é uma decisão, às vezes, dos gestores tomar as decisões, mas o controle interno vai opinar sobre essas questões. Isso se for provocado. Bem, o currículo aqui é um breve currículo que a gente tem, a Nina já apresentou, então eu vou passar aqui. O que faz o controle interno? Aqui, antes de começar o controle interno na nova lei de licitação, a gente vai fazer uma breve de como o controle interno funciona, porque às vezes tem um mau entendimento, inclusive pelos gestores, né? Não sei se tem gestor aqui, mas às vezes tem a compreensão do que o trabalho do controle interno. Então, a gente vai tentar aqui, para vocês, passar um pouco da ideia e o que é que está mudando com o controle interno. Essa ideia de ser só questão financeira, orçamento e balança. Cleiton. Então, a ideia é essa, a gente vai passar um pequeno vídeo assim que às vezes a gente coloca, questão mesmo para distrair e o que acontece, porque eu venho da fiscalização. Hoje, eu estou no controle interno, mas sou do controle externo. E às vezes a gente faz fiscalizações no município e eu sei a realidade da maioria dos controles internos. Pois bem, pessoal, aí é só uma pequena história de como funciona a maioria dos municípios hoje e o que é que colocam no controle interno. Ou colocam coisas de mais ou coisas de menos também. Porque às vezes também acontece, muitos controles internos não é implantado. Às vezes tem a lei, mas o que é que existe lá? Ele vai só assinar os documentos sem ter noção nem do que está assinando. Esse é um problema também grande. E quando também você bota muita responsabilidade em coisas que não é para fazer, não tem a segregação, também é um problema, porque ele não dá conta, porque a maioria dos controles internos, segundo pesquisa hoje, fica na faixa de 4 pessoas. Tem local que não tem nenhum, tem câmaras, né? Eu não sei, as câmaras menores eu conheço, porque até 2019, né, foi ter alterado, mas tinha câmara que não tinha controle interno, aliás, não tinha nem servidor. Pasmem, mas isso é o que acontecia. Então, se não tinha servidor, não ia ter um controle interno. Então, essas mãos significa daquele controlador interno que faz tudo, mas não é para ser assim. Ele vai fazer, vai tentar explicar durante esse período como é que tem que ser daqui para frente, que tem uma nova mudança, uma nova lei de licitação. É uma tarefa a mais. Pois bem, vou fazer só um pequeno histórico aqui, que sempre é importante conceitualizar, porque nem todo mundo trabalha no setor. Então, o controle interno já vem desde as constituições, sempre fala, mas sempre na questão mais federais, nunca chegado nos municípios, certo? E mais na questão do orçamento, né? e
balanços, que não é só isso, né? E a publicação da 4.320, para quem trabalha na área pública, todos já conhecem essa lei, então deveria conhecer, mas a lei é importante. E ela foi a primeira vez que dividiu a administração pública interna e externa, que é a nossa questão. O decreto-lei também federal de 267, ele legislou sobre isso, mas deixou os municípios de fora, que sempre, com o tempo, teve a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi muito importante para o sistema de controle interno, provavelmente para toda a administração. Por quê? Porque ele já incluiu as três esferas, federal, estadual e municipal. Então, os artigos 31, 70 e 74, ele vai tratar disso, certo? E o 31 ele vai tratar mais especificamente dos municípios, onde tem que ter o controle interno integrado entre câmaras todas, executivo e legislativo do município. É só para vocês ter a contextualização de como chegou. Até 88, pessoal, praticamente não existia controles internos, certo? Existia o controle, mas não aquele controle interno formalizado. E não era só aqui no Piauí, era no Brasil inteiro. E isso foi comprovado com diversas pesquisas. Então, o que é que aconteceu? Depois de 88, nós estamos mais ou menos 33 anos, que isso ocorreu, 30 e poucos anos, e melhorou muito, mas só melhorou muito dos 10 anos para cá. Quem trabalha na área já sabe disso. O que é que aconteceu? Teve a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal foi de uma grande valia para o controle interno, porque ele obrigou, porque tinha a assinatura do controle interno. Até lá não existia, tinha a questão, a Constituição pedia, mas não, o município não dava uma importância. Como tu teve o R para assinar o RGF, então o que é que aconteceu? Teve que implantar, nem que seja colocar uma pessoa para assinar. O problema é que nem muitos estavam normatizados, esse é que era o problema. E alguns nem condições de normatizar, porque a gente não tinha nem pessoas, principalmente nas câmaras, né? Aí veio a lei de criação da CGU. E o que é, pessoal, o que é que a CGU tem a ver com isso? A CGU, para o controle interno, é o órgão que todo mundo se espelha. Então, depois da CGU, os municípios começaram e os estados também começaram a criar. Se você olhar, quem tiver curiosidade em pesquisar, depois da CGU, a maioria dos controles internos que foi oficialmente feito. Então, ela foi de grande valia e é onde a gente se espelha também. Aí nós temos, de onde é que a gente entende mais? Tem as normas, os órgãos fiscalizadores. O TCE também coloca, quem vai explicar um pouco mais na frente, sua instrução normativa, que fala sobre o controle interno. Como também tem a CGU, o CGE, vários órgãos de controle. Esses órgãos são importantes porque se eles não obrigam, eles direcionam como é que tem que ser feito. Mas depois veio o que agora, nesse primeiro momento? A 14.173, que é a nova de licitação, que a Auricélia acabou de explicar, uma parte do planejamento, e foi uma grande revolução, principalmente no controle interno. A gente vai explicar por quê. Porque, como a Auricélia falou, ela falou do planejamento, e é onde vai entrar o controle interno também. E essa é uma parte importante. Mas, se você começar a conversar, a falar com as pessoas, cada lugar vai dar uma terminologia diferente. Unidade de controle interno, controladoria interna, secretaria de controle interno, sistema de controle interno, auditoria interna. Então, no Brasil inteiro, existem essas nomenclaturas que se dão. Mas, a maioria das vezes, na sua essência, se trata da mesma coisa, controle interno. É o nome que se muda. Mas isso também, a gente vai ver também que, às vezes, existe uma pequena diferença. A gente que adota esses nomes como se fosse a mesma coisa. A gente traz aqui alguns conceitos, né? O que seja um controle. Inicialmente, a gente sabe que todo mundo tem seu controle, na sua casa, no seu trabalho, pouco ou muito, formalizado ou não. E aí a gente faz uma comparação do que é para ser feito e o que é que a gente faz. Isso já é um controle, e isso é um conceito bem simples que a gente tem de controle interno, certo? Existe na questão do direito também, a gente trouxe um conceito aí de Meirelles, só para ver que vai mais para a questão da legalidade. A gente vai trazer os conceitos dos órgãos de controle. Se você perguntar para alguém do Tribunal de Contas o que é um controle interno, ele vai mais para a questão da legalidade. Ou da legalidade não, da forma de controle. Se você perguntar para um jurista, ele vai mais para a questão da lei.
Segundo Santana, é um conjunto de atribuições e atividades que deve ser exercida por toda a administração. Esse é o conceito hoje que é mais aceito, é um conjunto de atribuições. É só da unidade de controle interno? Não, é de toda a administração. É onde o pessoal se engana. Quem tem que fazer o controle é só a unidade de controle interno? Só o controle interno? Não, é toda a administração. Inclusive, como hoje a gente, nas próprias licitações, que é a palestra hoje da Auricelia e do tema da gente. E próprio vários setores. O Inaldo hoje vai também dar uma palestra sobre folha de pagamento. Vai ter controle lá dentro? Vai ter que ter o controle. O controle interno também. Cada setor tem seu controle. Essa é a tendência, vamos dizer, moderna de controle interno. Então, o que é que acontece? Mas vai ter que ter uma unidade que possa gerir todos esses controles, que a gente chama controles administrativos, certo? Sistema de controle interno, o que vai envolver o que a gente viu aqui, todo o controle, desde o primeiro controle lá na produção até da alta administração. É tudo que envolve os sistemas do órgão. Auditoria interna, que hoje há também uma questão de, às vezes as pessoas se confundem, né? Mas auditoria interna é diferente de controle interno. Auditoria é uma coisa mais específica, é um relatório, às vezes ele vai só sobre um tema, mas é uma atividade independente, isso que a gente vai ver, ela é independente da administração. E o controle interno, às vezes, está dentro da administração. É isso que a gente tem que entender também. Os municípios hoje têm essa divisão? Às vezes nem todos têm. Mas a tendência é você tratar como uma coisa, fazer auditoria e controladoria separadamente. Mas hoje às vezes não é possível, né? Dentro da quantidade de pessoas que trabalham no município. E qual é o objetivo do controle interno? Bem, qual é o objetivo? É buscar garantir a legalidade, economicidade, a utilização dos recursos, prevenção e detecção de irregularidade, exigir a conformidade, que é a questão das leis, promover a transparência pública, que já foi falado hoje pela Sandra, ontem também, que é muito importante, que uma das formas também que ele vai promover, a ouvidoria promove a transparência, porque ela ajuda, dá voz às pessoas para poder comunicar, tanto o tribunal como as auditorias dos municípios, se existir. Dá suporte às tomadas de decisões ao gestor. Então, o gestor, se ele tem, às vezes, pode ter uma consultoria na sua mão, mas às vezes não usa, né? Ou coloca pessoas na controladoria que não é capaz de dar esse suporte, só para cumprir a lei, para dizer que tem um controle interno. E não deve ser isso, certo? Fortalecimento das instituições locais e preparação de autorias externas. Por que isso? Hoje o tribunal chega no município, o controlador interno, ele pode dar suporte, e isso é bom também, porque se ele der suporte, o que é que acontece? Facilita o auditor externo e minimiza o auditor, quando chega lá, tem uma interpretação diferente, ele já está no ponto. Isso, o Inaldo está aqui, mas quando ele estava em Floriano, teve um controlador interno aqui que disse assim, o Inaldo chegou, inclusive botou no próprio relatório, que quando a pessoa mostrou o controlador interno, excelente, e isso facilitou o trabalho aqui, estou dando aqui de forma, um exemplo, e foi elogiado, e o vereador aqui ontem que nos falou aqui, o presidente da Câmara daqui de coisa, falou que isso ia treinar a equipe de licitação, isso é muito bom, mas também tem que treinar a equipe também de controle interno, se existir. Já vemos treinando desde quando eu assumi, todos eles fazendo os cursos pelo Brasil afora. Pronto, é isso que tem que ser feito hoje, porque é o seguinte, o controle interno, a licitação é importante, traz economicidade para o município e para a Câmara, evita problemas futuros. O controle interno, nessa parte, ele vai além da licitação, porque ele vai envolver folha de pagamento, vai envolver transparência, vai envolver licitação, então ele vai bem acima. Mas também tem a responsabilidade, né? Que todos os deveres têm a responsabilidade e está envolvido. A gente vai tentar explicar aqui também. Teve uma pergunta que alguém fez para mim uma vez: o controlador interno pode ser preso? Bem desse jeito?
Pode, dependendo como é que ele está agindo dentro da administração. Ele pode ser responsabilizado? Pode, desde que ele esteja. Agora, se ele agir de acordo com a legislação, de acordo com o que tem que ser, ele não tem problema nenhum. Ele vai dar sua opinião. Muitos aqui, como digo, o controle interno não pode, ele não deve interferir, ele dá sua opinião, diz o que é certo para o gestor tomar suas decisões. Ele é discricionário, mas ele tem a obrigação de alertar de todas as questões, todos os problemas. Bem, e como é que eu faço isso? É o instrumento e ferramentas utilizadas. Pode ser a auditoria interna, dependendo se é capaz, a diligência, fiscalização, inspeção especial, monitoramento, acompanhamento de controle interno, levantamento de controle interno. Pessoal, a pessoa diz, eu não tenho ninguém. Faça um levantamento, mostre para o gestor a transparência hoje. Se você tiver um bom controle interno, os gestores que estiver aqui, então quem estiver trabalhando, se evita multa pelo tribunal, se evita problemas com o Ministério Público e várias outras, e além de ajudar a administração, de ter problemas, que a gente, mas para isso tem que sempre tem que ter treinamento. Eu não fui botado ali no controle interno, quando eu já vi isso. Se foi botado e aceitou, então vamos treinar, vamos atrás, vamos pesquisar. Hoje a internet está aí, tem vários cursos, o tribunal está disposto. Nós temos aqui pessoas que trabalham na ouvidoria que, quando vocês mandam uma mensagem, ela dá uma resposta, que a Sandra, a quantidade de perguntas, que pode ser perguntado em qualquer setor. A Alicélia aqui também, que trabalha com licitações, que está aqui, ela sempre responde, está disponível, apesar dela trabalhar numa divisão, mas ela é disponível para qualquer divisão, como tem outras pessoas lá no tribunal, certo? Então, todos esses instrumentos aí, eles vão gerar documentos. O interessante é que gere documentos. A gente, às vezes, não gera documento, faz os controles, mas fica informalmente, mas o ideal é que você faça esses relatórios e apresente para o gestor, o prefeito, o presidente da Câmara e onde for. E tem a questão da previdência também, né? Que às vezes tem, eu não sei quais os municípios que tem previdência, que o Alex Sertão daqui a pouco vai dar uma palestra, mas também o controle interno tem que atuar lá dentro. Por quê? Porque ele envolve, e tem o próprio controle lá também do regime de previdência. Bem, aí tem um plano anual de auditoria e controladoria. Pessoal, se vocês não fazem, vamos se acostumar a fazer. Simples ou mais complexo. E o que é o plano de auditoria e controladoria? É o plano que você vai fazer para dizer qual auditoria, o que eu vou fazer no próximo ano. E isso ajuda muito quando a gente vai lá no tribunal. Porque quando começa o exercício, eu já sei o que eu vou fazer. Pode alterar? Pode, mas você já tem um norte. Então, é interessante que você faça. É obrigatório pelo tribunal? Não. Mas, pela boa administração e pelos conceitos que se tem, é bom que se faça. Mas também é o seguinte, pessoal, eu não sei como é a legislação de cada município e cada câmara, mas se a legislação do município pedir que se faça um plano de auditoria e controladoria, tem que ser feito, porque a legislação é quem manda, municipal, a menos que não tenha uma superior que diga que não tem que fazer. Relatório de prestação de contas anual, isso é bom, isso por gestor, por quê? Porque ele vai dar saber o que é o gestor, se ele está atendendo os índices, se ele está cumprindo as obrigações. Isso o controle interno pode fazer. Se chegar, não atingiu ontem os 25% da educação, os 15% da saúde, ele alerta o gestor, você não atingiu. Se o gestor vai tomar suas providências ou se dá suas explicações, é outro problema. Mas isso serve para isso. Relatório de gestão que o tribunal agora está exigindo, né? Que acho que na nova resolução antigamente não tinha, hoje ele já pede. Então tem que fazer seu relatório de gestão. Pode ser o controle interno? Pode, como pode também ser a governança ou outro setor responsável. Mas sempre é bom passar pelo controle interno. E o relatório de execução do plano anual. E o que é esse relatório? É saber tudo que se você planejou no anterior foi feito. É tipo uma autoavaliação. Isso é importante, certo? Para isso a gente vai controlar. Eu tenho poucas pessoas. Aí tem que falar com o gestor para acrescentar mais gente e mais qualificado. Isso dentro da... Para isso nós vamos ter que ter uma estrutura, pessoal. Isso é evidente que vai ter. Na pesquisa que foi feita em 2019, a estrutura, pelo menos 85% dos municípios disse que tinha uma estrutura mínima, que era um local, com computador, com internet e com todo disponibilizado. E isso foi resposta dos próprios
controladores internos. Aí vem a questão, é uma estrutura por isso, administrativa, normas, orçamento, tudo isso tem que estar relacionado. Autonomia e independência. Pessoal, o controlador interno ele tem que ter independência. Eu sei que ele é colocado pelo prefeito, tem a dificuldade, mas ele tem que ser na legislação e tem que ter independência para ele poder fazer seus relatórios e fazer. E ele também tem que ter uma ligação com o gestor, com a autoridade máxima da Câmara ou do município. Desempenho, atribuições desenvolvidas no setor de controle interno. Tem que saber o que é que ele está produzindo, certo? Só é assinatura do RGF, ou ele está fazendo, está ajudando, não é para ele fazer licitação. Quem tem que fazer licitação é o setor de licitação. Ele vai só, como a gente vai vendo mais na frente, a nova lei de licitação diz ele dá um apoio, mas ele não é para ele fazer. Não é para ele fazer essa questão. Isso porque cada um tem que fazer o seu. No caso da questão da implantação, pessoal, como é que é feito? Tem que ter uma norma. No município existia 85% que não existia norma ainda, pode hoje ter existido. Então, foi na pesquisa que o próprio tribunal fez, eu não sei se na época vocês tinham controlador inteiro, mas foi perguntado. Os outros 15 não tinham uma norma. Pode estar dentro do regimento interno? Pode, mas o ideal é que tenham uma norma específica. Por quê? Porque lá você vai tratar de tudo que o controlador interno vai fazer e o que ele vai cuidar. Então, isso é interessante que você tenha e que você faça isso. Então, se você não tem, peça para o pessoal jurídico lhe ajudar, manda para o prefeito que manda para a Câmara para ela aprovar. Essa que é a questão. Ou então, tem vários modelos, você pode pegar de outro município e se adaptar. É o quê? Não é obrigado a criar do zero. A gente vai copiando, vai vendo qual é o melhor e adaptar ao seu município. Não tem uma estrutura. Uruçuí é um pouco maior, então ele tem mais pessoas, então talvez ele tenha uma atividade maior. Um município menor, vamos dizer, aqui mais perto, um Almeida, outro, às vezes tem uma estrutura menor, mas você vai adaptar, tá certo? É isso. E a estrutura organizacional? Ele se reportará à autoridade máxima, porque o ideal, não fica interessante que o controle interno se reportar a um secretário e coisa, que tem alguns lugares, ele tem que se reportar ao prefeito, diretamente isso na estrutura já determinada, para quando tiver, ou então para o presidente da Câmara. É isso que tem que ser feito. O pessoal sempre pergunta, pessoal, mais na frente, e quem pode ser servidor? Ou o servidor que pode ser do controle interno? Quem pode ser servidor do Código Civil? Mas eu vou ajeitar, tá bom. O titular do controle interno, quem é que pode ser? Pessoal, o titular ele tem que ser efetivo. Quem disse isso? Foi a Constituição Estadual. Diz que tem que ser, e o próprio tribunal também, na instrução normativa 05/2017, diz que tem que ser um controle interno. Existem pessoas que hoje estão exercendo sendo titular, existe, mas não tem que ser. A fiscalização externa pode chegar e colocar no relatório, e pode ter, você estar violando uma legislação. O ideal é que seja. A próxima pergunta vem: e como é a formação? A formação preferencialmente teria que ser, assim que o pessoal a gente aconselha a ser formado em que? Direito, contábeis, administração, economia. Não necessariamente nesses quatro, não, é aconselhável. Mas se não for, que a pessoa tenha treinamento, tenha conhecimento. Não significa. E quando a gente fala isso, que são as áreas mais afins com a administração pública. Mas pode ser qualquer pessoa. E que agora, depois que se assume a responsabilidade de ser controlador interno, que não é pouca, quando você tem, o que é que acontece? Você tem que se fazer cursos, se capacitar todo dia, porque todo dia as coisas mudam, né? Uma legislação muda todo dia, você está aqui, outro dia já tem uma legislação que alterou, então você tem que estar preparado para isso. Bem, agora, depois dessa breve que a gente fez aqui sobre o controle interno, só para ter uma noção do que seja, às vezes também não fica prévia, mas era importante que você explique isso, que vocês entendam. Se você não tiver um controle interno, que não tem uma estrutura, não tem um local, não tem uma norma, a pessoa não é efetivo, que é a legislação, então você tem que primeiro ajeitar isso, para que depois ir para o que a nova lei de licitação está pedindo, que vai além disso. Isso aí é o básico, normal, só a questão mesmo de ajustar. Então isso é necessário. Bem,
A 4.320, para o controle interno, pessoal, e para as contratações públicas, foi um marco regulatório. Por quê? Porque ele mudou toda a sistemática, certo? E ele está mais prevenindo em quê? No planejamento, como já foi dito antes. O planejamento é muito importante. E para isso, ele trouxe um papel de destaque no sistema de controle interno. Porque o sistema de controle interno envolve, não é só a unidade, é todo o executivo, desde daquela pessoa que está iniciando lá na licitação, do chefe de divisão, todos os setores têm que estar envolvidos. Quem está na folha de pagamento, quem está no orçamento, quem está na licitação, todos vão ter seus controles. E ele vai destacar o fortalecimento do controle interno e estabelecer que o controle interno é essencial para obter o resultado esperado no processo de contratação. Então isso foi o que marcou mais essa nova lei. A antiga lei, pessoal, só para passar para vocês aqui, só falava uma vez em controle. Essa nova lei, ela fala 34 vezes, para você ver a importância que ele deu para o controle interno. E aí a pessoa do controle interno disse, já tinha tanta coisa e apareceu mais. Pois é, mas isso é bom também, né? A gente vai demonstrar. Então, são 34 vezes que ele fala de controle na nova lei. Antigamente era só uma. Então, ele foi dada muita importância ao controle. Não só o controle interno da unidade, quando a gente fala controle aqui, é o controle da própria administração. E trata também da transparência, né, e da responsabilidade da prestação de contas. Então, isso tudo é muito importante. Diante disso, a gente trouxe aqui um resumo para vocês. Esse material vai ficar disponível. Às vezes não dá para a gente falar tudo pelo tempo, mas o que é que acontece? Tem todos os artigos que falam sobre o controle interno. Se você é do controle interno, tem que conhecer pelo menos essa parte. Por quê? E está aí resumido. Se não quiser ler a lei toda, lê pelo menos essa parte, né? Aí o que é que acontece? Aí são os controles internos a serem implementados. Esses artigos que a gente vai mostrar nesses primeiros, o 11, 49, 82 e o 169. Pronto. O que é que diz o parágrafo 1? A alta administração ou órgão é responsável pela governança das contratações e deve implementar processo e estrutura, inclusive com gestão de risco e controles internos. Então, pessoal, a alta administração tem que estar envolvida. E o que é a alta administração no caso do município? É o prefeito. Se ele não estiver envolvido, não adianta, né? Você tem que ser convencido com ele, porque é ele que vai mandar. E ele também vai ser responsabilizado. Pronto. O 49 diz que deverá manter o controle individualizado sobre a execução do objeto de cada contrato. Quando ele diz deverá, é porque é para fazer. O sistema de registro de preço poderá. Quando poderá, é uma opcional. Então, pode ou não. Mas isso facilita, né? Se você usa, você vai lhe ajudar no planejamento, na execução, tudo vai facilitar. Quem é do controle interno sabe, se chegar um processo, porque o controle interno tem que dar um parecer, né? Não esquecendo que tem que dar um parecer sobre na hora da licitação. E aí vem aquela outra questão que a gente vai adiantando. Esse parecer vai ser antes ou depois, no final da execução? Não vem dizendo, infelizmente. Aí fica a critério. Se você precisar, no início, na fase de planejamento, se quiser convocar o controle interno para dar sua opinião, pode ser feito, ele dá seu parecer. Pode ser no final? Pode. Isso já vem discussão sobre isso. Pode ser nos dois casos? Pode também. Agora, o próprio tribunal pede que determina que se tem um parecer. E aí vai ter que ser feito. E o parecer tem que ser... Quando você dá seu parecer, você já entra no processo. E aí você pode se responsabilizar? Pode. Por quê? Porque você está dizendo que está todo ok o procedimento. Agora, quando você não responsabiliza, quando você não tem acesso às informações, não está adequado, mas isso tem que ser feito e você está dentro do processo. Não esqueça disso. Como também o assessor jurídico, né? Assessoria. Mas como a gente está trabalhando no controle interno, a gente vai puxar mais para essa parte. Pois bem, o 169, que ele fala, ele diz que submete as práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e controle preventivo. Eu só estou passando aqui para onde tem os nomes, então é só um resumo para vocês.
que é outra questão que nós temos hoje, pessoal. O controle interno ele vai funcionar como prevenção. O próprio tribunal hoje, quando ele está aqui na jornada do conhecimento, né, que já são em 12, ele está trabalhando com vocês no preventivo, para poder evitar futuras multas, futuros problemas. Porque o tribunal, como ele já está dizendo, ele não está interessado hoje, ele está interessado mais em capacitar também, para poder ter menos problemas, julgamentos errados. E o controle interno também vai funcionar dessa forma, dentro da administração. Ele tem que ser preventivo. Para isso, pessoal, tem uma questão nova agora que foi criada, foi as linhas de defesa. E o que é essas linhas de defesa, pessoal? Eu vou explicar um pouco mais da frente para vocês. É uma coisa nova, isso foi trazido, não saiu do nada, né? Trouxe do IAC, que é uma instituição dos auditores internacionais internos. É uma instituição que ele traz toda a legislação e é o que está se baseando nessa nova lei. Ele não trouxe do zero, ele está baseado nessa que veio para cá. E às vezes já tem gente que diz que já está um pouco desatualizado, que não era para ser dessa forma, mas é o que está na lei. Até mudar vai ser dessa forma, certo? Então, ele vai tratar também, pessoal, da questão dos riscos. É uma questão que eu não sei se você já ouviu falar, que toda que você vai fazer tem um risco. E nas contratações públicas também tem. Existe o risco quando você tem uma grande obra, com grandes recursos, existe aquele que é pouco. E isso que você vai ter que avaliar. E a legislação pede que nas licitações que tenha também, você avalie a questão do risco. E isso vai ser incluso também. E o que diz mais? Controles preventivos e a capacitação. Porque todos vão ter que se capacitar, certo? Porque é uma lei nova, nem todo mundo sabe todos os assuntos. Se alguém disser assim, eu sei sobre tudo, eu acho que está enganado. Porque o assunto é muito vasto. Então a gente tem que se capacitar e todo dia muda. Pois bem, agora nós vamos para a unidade de controle interno, que é a segunda linha, que eu vou explicar um pouco mais diferente, mas eu estou seguindo aqui a lei. É o que hoje estamos incluindo o controle interno e assessoria jurídica, que é a chamada segunda linha. É o segundo controle. O primeiro controle, qual é o primeiro controle? Aquele feito na licitação. Quando você faz um checklist para saber se toda a documentação está sendo feita, se os preços, quando ele faz o requerimento lá na unidade, faz o ATP todo direitinho, o controle interno vai verificar. Aí, quando chega no controle interno, é para estar tudo direitinho. Mas às vezes está, pode ocorrer e não está. A gente chama de segunda linha. É uma segunda fase para fazer um novo controle para não ter problemas e nem ter futuro. É o que nós vamos fazer, tanto com assessoria jurídica como controle interno. E ele pode funcionar como um apoio. E eles também podem estar dentro do processo. Quando ele está dentro do processo, ele está na primeira linha que já está. Agora, quando ele está como um apoio, vai dar sua verificação, ele vai estar na segunda linha. Às vezes, nesse momento, pode parecer um pouco confuso e para algumas pessoas, mas a gente tem que fazer essa diferença. Que o controle interno ele pode estar tanto na primeira, quando ele estiver dentro do processo, e quando ele estiver só dando sua opinião fora e verificando. Pronto. Agora vamos lá. Caberá à autoridade máxima ou entidade a quem as normas indicar e promover gestão de competência, designar agentes públicos para o desempenho dessas funções. E aí onde vai fazer, que ele também, no mesmo caso, pode ocorrer com assessoramento jurídico e com controle interno. O assessoramento jurídico, pessoal, e o controle interno, já adiantando aqui, a gente vai fazer, na questão aqui da licitação e também do controle interno, eles se equivalem, não existe um superior ou menos que ele. Uma pergunta que o pessoal faz, o parecer do assessor jurídico é primeiro ou é depois? Não vem dizendo também, certo? E aí tem que ver também. Aí cada um se avalia se vai ser depois ou é antes. Na minha opinião, eu acho mais conveniente o assessoria jurídica e depois o controle interno fechando, mas não tem nada especificando sobre isso. E ele funciona como um apoio de órgão e assessoramento. Eu estou só passando para vocês. Quando ele estiver funcionando como um apoio de órgão e assessoramento, ele estará funcionando na segunda linha de defesa, quando você estiver além, para vocês terem uma ideia. Bem, é
é o mesmo caso também no artigo 117, né, que é o fiscal de contrato. O fiscal de contrato também pode pedir um apoio ao controle interno como assessoramento jurídico. Porque às vezes a gente não sabe de tudo, né? Existe licitação de quê? Existe licitação de livro, de alimento, de construção. Você sabe de tudo? Não sabe. Às vezes vai mudando. Então, quando você tiver dúvida, você pode pedir o apoio do controle interno, da assessoria jurídica ou até pessoas de fora também. O importante é que se faça corretamente. Informática é uma questão que às vezes sempre gera problema. Às vezes você faz uma licitação de informática, está pensando lá que está tudo direitinho, abafando, tudo, mas você não conhece. Às vezes o conhecimento é tão específico que se você não tiver alguém que lhe oriente, tudo que ele coloca lá está certo. Esse aqui é o problema. Bem, o 19 também instituiu o Conselho dos Órgãos e de controle interno. Nas mesmas questões, nos modelos de minutos de editais, pode também ser solicitados. Então, pessoal, para você ver a importância do controle interno. Então, se você tiver no controle interno, você tem que se capacitar, certo? Porque você pode ser demandado muita coisa e muitos assuntos diferentes. A gente só está falando aqui da questão da licitação, ainda tem os outros assuntos. Então, você tem que estar capacitando o tempo todo. Então, não é querendo assustar quem está no controle interno, não. Mas é muita responsabilidade, certo? E nós precisamos capacitar. Então, é interessante. E tem que ter ajuda também de quem? Dos gestores. Porque o gestor que é essencial. Quem vai autorizar, vai disponibilizar pessoas capacitadas. E o próprio tribunal também, né? O tribunal, aqui não esquecendo, ele está sempre disponível, né, para todos. O 119, gestão de risco e controle preventivo. Ele sempre vem falando disso, controle preventivo e gestão de risco. Então, o controlador interno hoje, ele vai trabalhar com gestão de risco. E essa gestão de risco, ela é importante, porque se você faz uma licitação com alto valor, é diferente. Então, você tem que fazer, aí a pessoa tem que fazer gestão de risco em todos os processos. O ideal é que se faça, mas se não tem jeito, pelo menos nos maiores. E nas maiores volumes, né? E funcionando como segunda linha de defesa ainda dessas formas. Pronto. Órgão gerencial de controle interno e Tribunal de Contas, terceira linha. E o que é essa terceira linha? Pessoal, a terceira linha já sai um pouco do controle interno, que deveria ser. Ele pode funcionar como terceira linha? Pode, mas não deve. Por quê? Porque o controle, a terceira linha é feito mais para auditoria interna. O ideal é que se separe, se tiver gente suficiente, que separe a controladoria de auditoria interna. É isso que os governos federais já estão fazendo nos setores. Mas se não tiver, vamos trabalhando da forma que deve. Está aqui trabalhando, eu estou expondo para vocês o que deve ser feito e vamos adaptar à realidade. Mas vai mudando. Esses são os artigos que eu trouxe para vocês pesquisarem sobre isso. E pronto. Aí a gente chegando em outra questão. A questão do sigilo, pessoal. Quando você está dentro do controle interno, então fazendo auditoria interna, você tem acesso, para ter acesso limitado a todos os documentos. Então, quando você tem acesso a todos os documentos, tem coisas que são sigilosas. Se o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ou qualquer órgão estiver fazendo uma licitação e tiver sigilo, tem que se manter o sigilo. Porque tem coisas que são públicas, você publica, tem o portal da transparência, mas tem coisas que, antes de ser publicado, não pode ser divulgado. Porque tem um sigilo. Você não pode ficar, eu sou contra, eu estou dentro da controle, pode ocorrer, eu sou contra o prefeito, ele pega, bota informação. Não faça isso, não pode fazer isso, você pode ser responsabilizado. Porque, e isso é importante na norma. A norma vai dizer isso, pessoal. Então, quando você fizer a norma do controle interno, você vai dizer, porque o controle, sempre a pessoa diz, quem controla o controle? A norma vai dizer, você pode ir até ali. Você não pode também exagerar em questão do gestor, você tem que ser considerado, você não pode questão de prejudicar, porque se você tiver através do sigilo, você pode prejudicar pessoas, você tem que ter cuidado nisso. Não pode, principalmente em cidades pequenas, tem onde você fala, mas isso eu estou falando do WhatsApp hoje, o instante se espalha. Se você dá uma notícia, onde eu estava falando, fala com alguém conhecido que passa para outro, aí sai uma questão de uma licitação que nós estamos no corpo. Antes de sair, você o prefeito pode desistir, pode não existir, sair outras informações.
questão de concurso e outras várias questões. O que é que nós temos mais? Dentro disso, do sigilo, não vamos esquecer isso. Primeiro que o controle interno tem que ter acesso a todos os documentos, não pode ser negado. E a legislação diz isso em geral. E o segundo, que também, o fato de ter acesso, tem que também pegar a responsabilidade de não poder espalhar. Tem que ser profissional e ficar dentro da sua unidade. E, inclusive, não só o chefe, é todos que estão trabalhando nesse sentido. Bem, pessoal, o que tem mais? Programa de integridade. O programa de integridade, o controle interno também pode ser responsável por avaliar em questão de desempate, né? Isso, se tem uma empresa que ele citou e a empresa tem programa de integridade, ele leva uma vantagem de acordo com o artigo 60. E quem que vai avaliar isso? O controle interno vai avaliar esse sistema. Ele pode, se for provocado. Então, isso é interessante também. É uma coisa a mais. Vamos lá. Deve ter pagamento da administração observando da ordem cronológica. Quem é do controle interno, pessoal, para quem não sabe, existe uma ordem cronológica de pagamento e tem que ser obedecido. Se o prefeito não faz isso, ele está desobedecendo. Então, essa ordem cronológica ela é enviada para o tribunal e também enviada para o controle interno. Tem que ser enviado. E ele vai observar isso, certo? Se por acaso o prefeito, vou tirar essa ordem, ele tem que consultar o controle interno e informar que aquela ordem saiu por algum motivo. Tem justificativa? É uma coisa engessada ou não? Isso tem que ser observado também. E tem a questão também, o Tribunal de Contas tem como informar. Se eu mandei uma relação do Tribunal de Contas da ordem cronológica, depois, se eu mudei, eu tenho que informar a nova. Eu não vou ficar com a antiga, porque senão a gente pode ter problema, porque senão vai ficar falsa, né? E com a devida explicação. Outra questão, a implantação ou aperfeiçoamento do programa de integridade, conforme norma de sobressão, passa pelo controle interno e externo, caso do tribunal. Faltando a questão do controle preventivo, né? Que hoje tudo que se trabalha é questão preventivo, é prioridade, porque não adianta eu ver depois que passa, né? Hoje, questão das eleições, o controle interno pode dar um alerta para o gestor? Pode, ele vai lá dar alerta. O gestor vai cumprir? Não sei, mas você deu seu alerta e tem que ser antes, porque depois que passa. Tem a questão das despesas, em ano eleitoral tem despesa, pessoal, você pode alertar, você não pode gastar isso, você não pode gastar dessa forma. Eu posso contratar alguém, aí tem a legislação, hoje o Hinaldo vai falar sobre isso, no caso da Folha eu estou falando mais perto dele, mas existem as outras despesas também que ele não pode fazer, ele pode deixar a resta pagar, sem comprovação financeira. Isso o controle interno faz alerta para o gestor, faz alerta, se ele não cumprir, ele fez a sua parte. Bem, isso eu estou falando na terceira linha de defesa ainda, que já é mais uma questão acima. Então, para você ver, se você obedecer o controle direitinho, eu tenho uma primeira fase, tem uma segunda e tem uma terceira. Isso tudo para evitar que alguém seja prejudicado, alguém seja punido futuramente e que tenha assim, uma economia, que se faça tudo direitinho, que tenha a oportunidade para todos. Outra questão que eu tenho que falar para vocês, existe a relação custo-benefício, pessoal. Quem é do controle, às vezes, tem que avaliar também. Se eu tiver que fazer um controle de uma obra que é longe e eu vou gastar mais do que a obra, estou dizendo assim, uma coisinha pequena, é melhor não fazer. Eu estou aqui com o Hinaldo, que já trabalhou aqui no MG, mas ele sempre fazia uma questão que era pedir alguém para tirar uma fotografia em determinado município para mostrar. Você tem uma economia, você está fiscalizando, você está tendo controle? Está. É a mesma coisa, você como controlador interno, você não precisa se manifestar, ter gasto, se for uma coisa pequena. Isso eu estou dando esses exemplos que você tem que analisar o custo-benefício do controle, porque se o controle ficou maior do que a despesa, aí já não compensa. Tem que ser avaliado isso também. Vamos lá? Pessoal, isso é o modelo das 3 linhas. Já estamos terminando aqui, mas todo mundo já lanchou, né? Então, até 2 horas dá para a gente fazer. Brincadeira, a gente vai estar perto. As 3 linhas de defesa funcionam dessa forma aí. Não foi a gente que criou, foi o IA, e ele é o controle da gerência, que só é a questão da gerência, e tem as medidas de controle interno, o que cada setor tem que fazer. E existe a segunda linha de defesa, que é uma questão de
de gerência, certo? Segurança, gerenciamento de risco, que você tem que analisar. E a terceira, que é a auditoria interna. Essa que é o que tem a tendência de funcionar hoje no Brasil. Existe hoje no Brasil dessa forma? Existe, a Justiça Federal já está fazendo, CNJ, todos eles já estão trabalhando nesse sentido. Existe local que não existe controlador interno, só existe auditoria? Existe também. O Rio de Janeiro trabalha mais só com auditoria, deixa o controle interno um pouco de mão. Ficou até estranho, né? Mas isso acontece. Eles dão mais prioridade à auditoria. Aqui no Piauí funciona mais na questão da controladoria, isso é que eu conheço. Meu trabalho de mestrado foi na parte de controle interno, e eu conheço assim a boa parte do município da realidade, através de pesquisa, e também que já fiscalizei boa parte como controle externo. Então ele funciona dessa forma, e isso é o que está lá no artigo 169, que tem que funcionar dessa forma. O que é que vocês podem prestar atenção? Autoadministração. Não existe nada disso se a autoadministração não estiver junto, pessoal. O que é que acontece? A autoadministração tem que estar envolvida com isso, porque quem faz todo o funcionamento. Chega com a legislação, tem que ter a autoadministração envolvida. Vamos lá. Esse aqui é só um resumo, né, que vocês vão ver o que a gente passou. É o setor de aquisição de licitações, é um exemplo de primeira linha. Setor finalístico de órgão, ouvidoria, comissão de ética. E só falando em ética, pessoal, não esqueça que a ética, quando o tribunal faz uma pesquisa, 85% dos municípios disse que tinham código de ética. Isso é importante. E tem mais, tem local quando é maior, tem o próprio ética do controle interno, já é a ética da ética, que isso é mais importante, importante também. Mas se não der, nós temos a primeira do município, a Sandra falou hoje pela manhã, brilhantemente ali na ouvidoria, isso ficou, e o doutor Marcos também falando da questão da ética, então isso é importante. Você tem que trabalhar com ética, principalmente a eleição, né? Nem todo mundo, quando você está dentro da administração, você tem que agir com ética. Bem, só para explicar para vocês, o controle interno administrativo, que é a primeira linha de defesa. Isso é só, e o controle interno do órgão, segunda linha de defesa, é a questão do gerenciamento. E a terceira linha, auditoria, só para deixar falando para vocês, especificar que o tribunal também funciona como treino de defesa. Porque quando ele chega aqui, vocês fazem os seus controles internos, cada município, e o tribunal vai chegar e vai fazer mais um controle, saber? E agora, principalmente, que a questão, ele está mais orientando, né? Acho que esse ano de 2000, o tribunal fiscalizou 224 municípios. E o intuito foi o quê? Numa hora que chegou, o presidente disse que tinha que visitar 224 municípios, foi visitado, e a maioria da orientação, de fazer a orientação do setor de onde está passando a primeira linha, e nesse caso estava funcionando uma auditoria interna, porque você funcionava, fazia seu relatório, outro fazia preventivo, misturava. Bem, pessoal, o objetivo do controle interno é assegurar a legalidade. Primeiramente, a gente tem que prestar atenção à legalidade também, que não adianta, eu vou fazer, mas descumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Transparência, e a transparência é importante, né? Os portais da transparência. Por quê? Porque não só isso, a transparência serve o controle social. Porque sem a transparência, o controle social fica diminuído. Quando você tem transparência, você tem controle social. Isso é importante. Procedimento de prática de controle interno da legislação recém-implantada tem que se adaptar. É outro detalhe, eu fiquei esquecendo. Se você tem uma legislação, chegou a nova lei de licitação, você tem que fazer o quê? Tem que atualizar a nova resolução, ou instrução normativa, ou lei do controle interno. Por quê? Porque tem uma novidade. Você tem que se adaptar à nova lei de licitação. Isso tem que ser feito. Eu acho que acredito que, não sei se a de eleição é possível, porque todo mundo está envolvido com a eleição, mas for no próximo ano, se vocês tiverem, tem que alterar para se adaptar à nova lei de licitação. Bem, os avanços é ir além do cumprimento das obrigações legais. Pessoal, a nova lei de licitação, ela pede o planejamento. O planejamento não tem nada a ver com lei, é a organização. Ele vai prevenir para isso. A doutora Alicéia falou, se tiver um planejamento bem feito, você não tem problema, você vai correr direitinho, a licitação vai sair no tempo, volta, ela não volta. E quando volta, não vai ter recurso, porque a gente não evita todos os recursos. Mas se você fizer direitinho, você evita recursos bestas que só atrapalham, que só perdem tempo e quem perde é a população. Implantação das três linhas de defesa, isso tem que ser feito, é uma novidade.
Controle preventivo, isso é importante, que o controle preventivo agora você tem não só o controle externo, mas o controle interno também. Tem que fazer as suas prevenções, que depois que passa, e através desses controles que você, checklist. E o que é esses controles preventivos? É o checklist que você tem que fazer, você está observando. Gestão de risco, que tem que ser feito, que é um desafio grande, nem todo mundo está trabalhando com isso, mas você tem que verificar onde está o maior problema, onde pode ocorrer determinada situação. E se ocorrer, qual o problema que pode trazer para a administração. Segregação de funções e planejamento. Segregação de funções, pessoal, é dividir o que é que cada um tem que fazer. A ouvidoria faz uma coisa, o controle interno faz outra, a licitação faz outra, então não dá para misturar, porque senão não dá conta. Então a gente tem que fazer essa segregação de funções. Tem o desafio. Falei de tem governança, que a gente nem falou, gestão de planejamento, defesa. Isso é muito, pessoal, não é pouco. A gente está acostumado com pouca exigência, e agora tem tudo isso na nova legislação. O tribunal vai pedir uma hora, vai chegar lá, que quem estiver na fiscalização vai pedir, foi feito o risco na licitação? Vai. A nova lei de licitação já está com bastante tempo, assim, dá uns 3, 4 anos, mas agora efetivamente foi desde o ano passado, mas vai ser necessário. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Agora, qual vai ter o desafio? É implantar, buscar eficiência, implantar governança, implantar a cultura de gestão de risco, que não é fácil, mas vocês têm que trabalhar. O município de Uruçuí já não é tão pequeno, assim à vista dos outros. Então, programas de integridade tem que ser, os gestores têm que procurar incentivar. Resistência às mudanças dos gestores, porque às vezes tem gestor que não quer, ele acha que o controle interno não é importante, acha que vai resolver com um advogado lá na frente, mas pode até resolver, mas você evita muita dor de cabeça se você tiver todo um planejamento. Prática de controle interno tem que ser botada no dia a dia, porque se você não fizer no dia a dia, o que é que acontece? Você vai botando de lado, isso dá para fazer, e aí o problema só vem no futuro. Superar a falta de recurso, né? Orçamento, estrutura física de pessoas, que às vezes você não tem pessoas suficientes, não tem orçamento, mas aí tem que superar isso e pedir, e pessoas capacitadas, e capacitar os que já estão e todos que estiverem entrando. Oportunidade. Qual é a oportunidade que nós temos agora, pessoal, que é no controle interno? Fortalecer o controle interno através de aumentar a eficiência, aumentar a questão da estrutura, capacitação, botar em prática a segregação de funções, que vocês têm uma lei a favor de vocês, de todos nós. Que não é só eu que quero fazer isso, é a legislação. Pedir uma estrutura adequada de controle interno e também dos próprios controles no geral. Bem, pessoal, a gente vai trazer aqui uma reflexão, né? O controle interno, o sistema de controle interno só contribui para a melhoria da gestão pública, porque se não é só o teu controle interno, ele está contribuindo, você tem que refletir isso, né? Se não tiver, vamos procurar ajudar. E o gestor exigir mais também do controle interno, mas também dar oportunidade também para ele e aproveitar esse consultor que o gestor pode ter dentro da sua prefeitura e não pagar o externo, que às vezes o pessoal paga o externo e esquece dos internos de trabalhação. Contribuir para a transparência, o controle interno está contribuindo para a transparência, verificar se o portal da transparência está funcionando adequadamente. Isso faz parte. Gestor, aqui não está pronto não, aqui não está bom não, vamos ajeitar, a nota está baixa, tem avaliação todo dia, né? Todo ano tem uma avaliação, oferece informações à gestão, o gestor está pedindo, não depende muito do controle interno, a gente está oferecendo informações para eles, informações relevantes para ele não ter problemas, mas, então, reformulação, fortalecimento do controle interno, isso é importante, e o papel de destaque que nós temos hoje, o conselheiro do TCE que ele fala, os gestores públicos devem preparar para conferir o controle interno um papel de destaque. O controle interno ele tem que ter um destaque, certo? Como os outros, por quê? Porque ele é para estar envolvido em toda a administração. Esse aqui a gente trouxe aqui só um exemplo, aqui só a gente já está quase finalizando, pessoal, é só para vocês aqui saber qual é a importância do controle interno. Na questão das fraudes, existe fraude em todo lugar, vai evitar tudo? Não vai. Mas, segundo essa pesquisa, a origem das fraudes ocorreu por insuficiência no sistema de controle interno. E o sistema de controle interno não se resume à unidade de controle interno, é o sistema todinho, desde da base até a alta administração.
E também, outra pesquisa diz que as fraudes foram descobertas pelo controle interno, onde tem eficiente. Então o controle interno é importante. Onde você tem um controle interno forte, primeiro você evita e depois você descobre mais quando existe. Isso está comprovado, foi a gente que fez essa pesquisa, ela é nacional, essa KPMG1, pode pesquisar, ela é nacional, então isso está comprovado. Aqui são os conceitos que eu trouxe para vocês, que é alta administração, que é governança, integridade pública, compreensão, que tem dentro da própria legislação que vai facilitar. Aqui o programa de integridade, que ele envolve toda a administração, né? A questão das leis, só para vocês terem uma ideia de maneira resumida o que é integridade. E aqui é a questão como macrofunções do controle interno, pessoal. As macrofunções do controle interno é auditoria, corregedoria, auditoria e controle interno. Se existe isso, não sei assim dentro, mas pode se separar o município, a forma que se programa que faça dessa forma. E todas são importantes. Pode ser num local só, não é aconselhável, mas se tiver, vamos trabalhar o máximo possível. Bem, vou só uma noçãozinha de risco aqui para vocês, que é a nossa última parte aqui. Identificar os riscos. É importante que você faça isso, o artigo 103. Identificar os riscos, contratos previstos. Se você vai contratar uma empresa, você tem que, no mínimo, avaliar. Aquela empresa tem condições de fornecer? São coisas básicas. Aquela empresa tem quantos processos nele que hoje você pode verificar? Ele cumpriu na última questão? E eu só estou dizendo um dos exemplos, certo? Você vai avaliar a causa e as consequências. Pronto, aí vai ter um risco inerente, pode ocorrer com qualquer coisa. Hoje até você dirigir, você tem um risco, né? Você risca, você pode bater em alguém pode lhe bater, você pode evitar, mas se você dirigir direitinho, isso diminui suas chances. O risco residual é o que vai ocorrer, que é o que a gente quer, o controle interno tem que fazer, diminuir o risco para ficar bem pequeno. É isso que a gente, é importante. E gestores que estiver aqui, fortaleçam seus controles internos, que os seus riscos de ter problema vai ser menos. Bem, são exemplos de risco, né? Quem trabalha com avião tem que ter um risco bastante controlado, que é diferente, né? Do que quem trabalha às vezes com a venda. Um avião, se errar, já era. Então, o controle e as seguradoras, contratação pública, são envolvimentos de risco que você tem que tratar com mais adequação. Identificação do risco, que são os passos, né? Você lista, mesmo que você não faça uma coisa mais complexa, mas faça simples e que seja com um determinado comum. Existe essa forma aí, que é a chamada borboleta, você tem a causa, o risco e as consequências. Sim, por que isso está ocorrendo, o risco e as consequências disso ocorrer. Você avalia e apresenta para o gestor. E o que é que você faz se descobrir? É mitigar. Você vai mitigar, diminuir os riscos disso ocorrer. Zerar pode ocorrer? Pode, é difícil, mas você diminui. A combinação de probabilidade de ocorrer e o impacto isso vem a ocorrer. Então, resumindo, a gente faz, esse aqui é da CGU, é um modelo que a gente usa, e a probabilidade de determinada coisa ocorrer e o impacto. Se for um impacto muito grande, uma probabilidade de ocorrer muito grande, então o risco é alto. É onde você tem que bater o controle e a auditoria, se for necessário. Se for baixo, o impacto for questão insignificante, a probabilidade pouca de ocorrer, então você não quer dizer que fique zerado, mas você diminui. Então esse aí é o que a gente faz para poder você escolher onde você vai agir, e também a questão das compras. Esse é um modelo que se usa da CGU, você vai voltando e você vai pontuando e você chega até aí. Aí não dá para explicar nesse período agora, mas você tem a noção do que é que isso tudo existe e já está sendo em uso. Bem, aqui eu vou só o IA, que é o instituto que você usa na auditoria interna, o curso, o Intosai e a Pamaci. Estou deixando aqui para vocês podem pesquisar, mas é o que tem hoje de melhor para você trabalhar com a auditoria interna e mais moderna, que você trabalhar, tá bom? Os três primeiros são internacionais e esse outro é brasileiro. É tipo uma associação, nenhuma são todos privadas e o objetivo é melhorar. Tanto na iniciativa privada, esses três primeiros, como na segunda. Eles funcionam nessas partes, mas tem a parte também direcionada para o setor público.
Esse é o modelo Poço, né? Que tem 3 objetivos operacional e a divulgação e os componentes que você vai trazer na área que você vai atuar. Se é comunicação, se você vai dar conformidade. Só estou mostrando para vocês terem uma ideia de que se trata, certo? E se a gente vai aí quase 2 horas, 3 horas só para trabalhar em cima desse cubo, é o que a gente tem também e o que a gente está usando hoje no tribunal e na maioria dos órgãos federais. Dúvidas nós temos? A gente já até respondeu. Existe hierarquia na unidade de controle? Não existe. Cada um tem a sua função e todas são importantes. Qual o papel da unidade de controle interno? Ele vai ter que ele vai dar sua opinião e obedecer à legislação. A necessidade de manifestar em todas as unidades de controle? Não há necessidade. Mas se a legislação pedir, quando a gente fala unidade de controle, porque no sistema que a gente orienta, é que se você tem setores na licitação e tem uma unidade em cima, você tem que ver onde é que vai, em que parte você vai necessitar também dar seu parecer. Pode exercer atividade de consultoria, um momento deve ser manifestado, a consultoria ela pode ser feita, mas o ideal é que seja um setor de auditoria, onde existe um setor de auditoria e que também ele não se envolva, e também que não seja um caso concreto, porque se ele se envolver, ele tem que dar uma opinião dele, mas não pode se envolver a fundo, porque se envolver pode ter a questão da responsabilidade, mas a opinião dele tem que ser, não é obrigatória. Essa é uma questão discutível hoje, mas se pode funcionar como auditoria, mas só em casos mais genéricos para não poder se entrar a posterior. A gente traz aqui umas reflexões, né? Controle do seu destino, alguém vai controlar. Por que isso? Pessoal, se você não fizer nada pelo seu controle interno, alguém vai mandar você fazer. Então é melhor você trabalhar agora, para você controlar as suas possibilidades. Se alguém não vier ao tribunal, vai lá e dizer, você tem que fazer isso. Então o Ministério Público, isso é o que vai acontecer. Essa é a segunda do meu pai, né, Júlio Braz, que já tem 90 anos, já tem muito conhecimento, mas ele sempre dizia lá, pessoal, porque a gente tem uma propriedade, como outros têm aqui, chegava lá quando os trabalhadores iam lá, o pessoal ficava zangado, né? Dizia assim, rapaz, aí dizia, ninguém gosta de ser controlado, isso não ganha. Quem trabalha com controle interno pode se preparar, ninguém gosta, como também de fiscal quando a gente trabalha. Então, fique ciente, quem tiver no controle interno, as pessoas às vezes podem interpretar e se chatear. Sempre tinha uma palestra que eu ouvi, que não foi minha, o cara disse, como é que você identifica um controlador interno? Aquele que está almoçando sozinho ou jantando, porque senão o pessoal se ela atuar mesmo, às vezes as pessoas se chateiam, porque ninguém gosta de ser controlado, mas é necessário. Se você tiver um controle bem, e também, agora também você tem que ter cuidado de não exagerar. Se você tiver um controle, uma administração, tiver um controle, você consegue evitar muitos problemas. Bem, pessoal, era isso que eu tinha que passar para vocês aqui. Eu agradeço aqui a presença de todos, ao vereador que solicitou aqui a jornada, ao prefeito, que isso é importante, certo? E isso é o interesse que ele tem em capacitar vocês. E eu acho que a gente agradece, e vocês também, quem estiver aqui, agradecer a eles, porque é uma oportunidade de ter conhecimento. E o conhecimento ninguém tira de vocês, o resto é tudo a gente tira. Vocês podem sair da prefeitura, ir para outro emprego, mas o conhecimento que vocês estão tendo aqui, ninguém vai tirar. É isso que é importante. Agradeço. Boa tarde. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.